Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais um dia nós temos a graça de estarmos aqui reunidos para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Um momento breve, mas que pode fazer toda a diferença aí na sua vida. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Santo Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 9, do versículo 32 até o versículo 38. Acompanhe comigo. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos esse trecho do Evangelho de São Mateus, que fala da cura daquele homem endemoniado, que tornava o homem mudo, que depois que Jesus liberta este homem da opressão do diabo, de Satanás, esse homem começa a falar. Eu imagino a alegria, eu imagino o encantamento desse homem e o encantamento também das pessoas. Veja que as pessoas começaram a dizer: olha, nunca nós vimos coisa igual em Israel. As curas, diz aqui que Jesus ele começou a curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. As curas e os milagres que Jesus fazia, não é porque ele queria ser considerado um curandeiro, um milagreiro. Não, gente. Cura, milagre, bênção é um sinal. Todo sinal aponta para algo. E o que é este algo, Frei? Este algo é exatamente, presta atenção, o que esse milagre, essa bênção, essa cura vai fazer no seu coração. Você recebeu um milagre, uma cura, uma bênção, uma graça de Deus na sua vida. O que mudou dentro de você? Você passou a querer amar mais a Jesus? Conhecer mais a Jesus? Anunciar mais a Jesus? Se isso não aconteceu na tua vida, eu acredito que você não entendeu este grande sinal que Deus, essa grande graça que Deus te deu. Porque a gente pode voltar a adoecer. A gente pode muito bem falir de novo. A gente pode muito bem voltar para aquela mesma situação de doença, de enfermidade que nós estávamos. Agora, se eu voltar para essas situações que eu estava anteriormente, confiando em Deus, sabendo que Ele tem o poder sobre tudo, fará toda a diferença. Eu lhe garanto que fará toda a diferença. Você passar por um momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, com fé, com confiança, é totalmente, absolutamente diferente do que você passar por uma situação dessa sem fé. Logo você se desespera, logo você briga com Deus, logo você muda de credo, logo você desacredita de tudo. Mas quando você passa por tudo isso, crendo em Deus, isso faz toda a diferença. Falo de experiência própria. E olha só, Jesus segue aqui
olhando para aquela multidão e vendo que elas estavam tristes e abatidas, como ovelhas sem pastor. Gente, imagina comigo, o que são ovelhas sem pastores? Ovelhas descuidadas, ovelhas abandonadas, ovelhas desprovidas de cuidado, de amor, de carinho, de afeto, de zelo. Qualquer lobo pode vir e devorar. Não, ovelha precisa de pastor. Ovelha precisa de proteção, de cuidado, de orientação. Só que Jesus está dizendo aqui, ó, está faltando. Está faltando. A messe é muito grande. Quantas vezes, talvez aí na sua vida, você precisou de um padre para fazer alguma coisa e você não conseguiu com facilidade? Para batizar, para casar, para dar uma bênção, para dar uma unção, para confessar, para presidir uma missa. Meu Deus do céu, meu WhatsApp todo dia é lotado de tantas solicitações. Às vezes eu olho, tem mil e tantas mensagens. A maioria delas são solicitações, são pedidos. Faz parte da minha vida, eu entendo perfeitamente, mas eu fico olhando, gente, ainda nós precisamos de mais pastores, mais ovelhas, aliás, mais pastores, mais padres, mais pessoas que possam conduzir essas pessoas, essas ovelhas sedentas. Aí você reclama, né? Eu que trabalho com as vocações, eu sou promotor vocacional da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos aqui no Ceará e Piauí. Todo mundo quer um padre, para isso ou para aquilo. Mas os jovens que ficam cobrando o tempo todo que não tem padre para isso, para aquilo, por que você não dispõe o seu coração e abraça essa vocação? Por que nunca passou pela sua cabeça? Eu posso ser um padre. Eu posso ser um ministro de Deus na vida de alguém. Sabe? As famílias. Quantas e quantas vezes eu já vi isso? Ai, Jesus. As mães desesperadas. Os pais desesperados porque o filho deixou o direito, deixou a medicina, deixou isso, deixou aquilo, deixou a namorada e quer ir para o seminário, quer ir para o convento. Parece assim que o menino está indo para o pior lugar do mundo. Quantas vezes eu já vi mãe entrando em depressão, e fazendo aquele alarde todo. Que história é essa? O teu filho, a tua filha escolheu a melhor parte. E essa melhor parte não lhe será tirada. Pelo amor de Deus, abre teu coração. É vocação, é chamado de Deus. Se não der certo, tudo bem. Mas se ele está correspondendo a esse chamado, apoie, incentive, reze por ele. Gente, eu não posso falar isso, né, por mim, mas assim, eu falo pela minha mãe. Que graça é ter um filho padre. Não que ele sendo médico, professor, advogado, não seja algo muito importante também, mas eu imagino a graça de uma mãe ter um filho padre. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu nem ia dizer isso, mas me veio aqui o coração e eu estou dizendo. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, ó, pedi, pois, ao dono da messe que envie mais operários para a messe. Você que reclama tanto que não tem padre para isso, não tem padre para aquilo, você já pensou? Se seu filho dissesse, mãe, eu estou querendo ir para o seminário, estou querendo ir para o convento. Pai, estou deixando tudo aqui, estou querendo ir para o convento, estou querendo ser padre. Qual seria a sua reação? Que na hora de reclamar, mas na hora de rezar, pedir a Deus que mande mais vocação, você nem lembra de rezar pelas vocações. E tudo começa pelas orações. Jesus está dizendo aqui, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie mais operários. Gente, rezemos pelas vocações. Rezemos pelas vocações. Eu quero dar um pequeno testemunho para vocês. Quando eu deixei a paróquia, eu passei 7 anos como pároco, 4 anos como pároco e 3 anos como vigário. Os meus primeiros 7 anos de padre, eu me dediquei a esse serviço, mas depois eu saí e o meu provincial me pediu para eu
para eu ser promotor vocacional, trabalhar com as vocações. E eu confesso para vocês que eu, no primeiro momento, eu não queria, não. Eu não queria. Mas em nome da obediência, né? O voto que eu fiz de obediência, e quem obedece não erra, eu aceitei. E muito interessante, esse é o 3º ano. Cada turma que a gente prepara, eu, juntamente com os meus irmãos da Pastoral Vocacional, cada turma que a gente prepara durante um ano, com conversas pessoais, com formação, conhecendo esses jovens, cada turma que a gente entrega para a formação, ó, aqui são os vocacionados para serem postulantes, os nossos futuros frades. Gente, vocês não sabem, vocês não têm ideia da primavera que acontece dentro do meu coração. A alegria que eu sinto de poder dizer, olha, eu ajudei esses meninos a encontrarem o chamado de Deus para a vida deles. Não tem dinheiro que pague esse sentimento de realização, de felicidade. Ainda bem que eu fui obediente, ainda bem que eu disse sim. E eu rezo pelas vocações. Peço que vocês rezem. Se você nunca rezou, a partir de hoje, reze. Reze por aqueles que já estão e reze por aqueles que precisam vir, precisam dizer sim. E que às vezes o medo não deixa. Os apegos às futilidades da vida, aos apegos materiais da vida, às vezes não permitem um jovem ter essa segurança, essa força de dizer sim, Senhor, eu vou dar minha vida por Ti, eu vou Te seguir. Rezemos pelas vocações. E nessa corrente de oração, eu acredito que Deus, com certeza, vai mandar bons, humanos, santos pastores para o seu rebanho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.